Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, você vai ter que o fluxo magnético é igual ao número de espiras vezes o campo, vezes a área da espira, vezes o cosseno, que é feito entre as linhas de campo e o plano da espira. Tá? Então, esse A aqui não é a área da secção transversal do fio que compõe a espira, é a área da própria espira. Quando você faz a espira aqui redondinha, essa área que vai estar ali na fórmula vai ser igual à área, que é π vezes r ao quadrado, sendo r o raio da espira mesmo, tá? Não vai ser o raio da secção transversal do fio, não tem nada a ver com o raio do fio em si, é o raio formado na própria espira. E daí o fluxo magnético ele também é igual à diferença de potencial dividido pelo tempo. Então, substituindo, né, a diferença de potencial sobre o tempo é igual ao número de espiras vezes o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O tempo está dividindo, pode passar multiplicando, ficou vezes o t aqui, tá? Então, essa diferença de potencial vai ser proporcional ao número de espiras, ao campo, à área, ao cosseno e ao tempo. Ali ele está falando que a gente vai precisar dobrar essa diferença de potencial, mas sem alterar o valor da corrente elétrica, para que você possa duplicar esse potencial, mantendo o valor da corrente elétrica constante. Então você vai precisar duplicar o valor da resistência também, tá? Esse é o epsilon, é só uma representação da força eletromotriz, mas epsilon é a mesma coisa que U, que é igual a R vezes I. Então, para manter a corrente elétrica constante e duplicar esse epsilon, você também precisa duplicar o valor da resistência. E para duplicar o valor da resistência, né, que foi o que eu escrevi aqui, você tem que lembrar lá da segunda lei de Ohm, que nos diz que a resistência é igual ao ρ, que é o coeficiente do próprio material, vezes o comprimento desse fio dividido pela área da secção transversal do fio. Aí sim, nesse caso, né, a gente vai ter o valor dessa área da secção transversal. Mas ali, como o fio não muda, você não tem como dobrar ou deixar essa área pela metade, tá? O fio em si, ele não vai mudar, a gente só vai conseguir mudar a conformação da espira em si, porque o fio vai continuar o mesmo. Então, essa área aqui do fio não vai mudar, assim como o material não vai mudar. Então, a única coisa que você poderia mudar seria o comprimento. E daí que vem o motivo de não poder ser a área que você vai mudar. Por quê? Se você quer dobrar a resistência, então você vai precisar dobrar o comprimento do fio, tá? Então, no caso, né, se você tem aqui essas espiras, você vai precisar dobrar o comprimento que cada uma dessas espiras tem. Você vai precisar dobrar o comprimento que é formado no círculo aqui dessas espiras. O comprimento, que no caso é SL aqui, é 2 vezes π vezes o raio. Se eu quero dobrar o comprimento, eu preciso dobrar o raio da espira. E quando eu dobro o raio da espira, né, ficando com 2R aqui, aí eu vou ter a resistência o dobro, teoricamente, né, com essa resistência sendo o dobro, a minha diferença de potencial também seria o dobro. Então, eu teria aqui essa DDP o dobro. Mas, quando eu dobro o raio, o que vai acontecer com a área da espira? Essa área da espira, ó, que antes era R, vai passar a ser 2R. 2R, tudo isso ao quadrado, é igual a 4R ao quadrado. Então, no momento em que você dobra o raio aqui, né, dessa espira, que ele passa a ser 2R, a resistência até fica o dobro. Mas a área fica 4 vezes maior, ela passa a ser 4A. Então, ó, quando você vê aqui na fórmula, se você dobrar o comprimento, né, você vai quadruplicar a área. E se você quadruplicar a área, você vai quadruplicar a DDP. Então, se você tem que epsilon é igual a R vezes I, se você quadruplica a DDP e dobra a resistência, você também que vai ter que dobrar a corrente elétrica. E por isso que a gente não pode mexer na área. Por quê? Se você aumentar a área, a corrente elétrica vai mudar também. E uma das condições que a gente tem é que essa corrente elétrica permaneça constante, tá? Porque, ó, veja a condição. Eu vou precisar dobrar a minha resistência e dobrar a minha diferença de potencial.
Mas para dobrar a minha resistência, eu preciso dobrar o comprimento desse fio. E dobrando esse comprimento do fio, eu vou quadruplicar a área. E quando eu quadruplico a área, eu tenho 4 vezes aqui a diferença de potencial, fazendo com que a corrente também precise ser o dobro. Por isso que não fecha. Então, se a gente mexe na área das espiras, não vai fechar a condição ali da corrente permanecer o dobro. Se eu mexer no campo magnético, também não vai dar, porque o campo magnético é dependente da corrente elétrica, então vou ter que acabar mexendo na corrente elétrica. O tempo não vai ser influenciado, né, porque ele pede no mesmo intervalo de tempo, sem a espira se mover. Então, a única possibilidade que sobra mesmo é o número de espiras ali, o número de rolamentos da espira.